amor e alegria, riqueza e sabedoria. Shalom a todos, a graça e a paz. Essas expressões vão se tornando usuais, né? Corriqueiras, e a gente vai sendo anestesiado do significado delas, né? Essa palavra shalom é uma palavra tão profunda, tão bonita, com tanto significado, que nós não podemos perder de vista quando expressarmos ela. É a mesma coisa de você expressar carinho, amor, afeto por quem você ama, ou a quem você ama. Você chegar e falar, eu te amo. Você nunca pode deixar com que essa expressão se torne gasta com o tempo. Ela tem que ter sempre o brilho do significado. Abram suas Bíblias lá em João, capítulo 10, verso 9 e verso 10. Eu queria caminhar um pouquinho com vocês nessa luta pessoal. Toda palavra que a gente codifica e traz para ministrarmos à igreja, ela tem uma capa. A capa dessa palavra de hoje, eu buscando uma capa para identificar, porque à medida que a gente vai buscando, nós temos aqui no iPad 1378, se não me engano, 1378 palavras, todas com capa. Então, quando eu olho, às vezes, uma capa de uma palavra, eu lembro o que ela significa, o que ela me trouxe de experiência. E a capa dessa palavra é um lobo dentro de uma pele de cordeiro. Se vocês procurarem na internet, vocês talvez vejam essa figura. Um lobo vestido de cordeiro. E eu coloco como título Minha Luta Pessoal. E gostaria que vocês caminhassem um pouco nessa busca de um propósito que Deus tem certamente para cada um de nós. O texto em João começa dizendo assim: o Senhor Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu queria caminhar nesse texto com você. Primeiro, o entendimento de cada palavra é importante dentro desse contexto. Porque quando a gente passa a conhecer um pouco do inimigo, aquele que nos espreita e arma ciladas, quando você começa a entender o modus operandi dele, você se sente mais forte, mais seguro, para saber lidar com as armas que Deus te dá, para que você possa resistir ao diabo. A palavra de Deus fala, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a resistência a ele requer um conhecimento prévio. E olhem aqui para mim, olhem bem para mim, que eu vou explicar para vocês que eu acho de suma importância. Quando a gente fala em guerra espiritual, nada tem a ver com muito daquele teatro que você vê, às vezes, na frente de igrejas. Um teatro movido pela emoção, um teatro movido pela busca de uma expressão, de uma expressividade, de uma identidade, onde muito do que se vê é apenas um jogo emocional. A guerra espiritual, ela é latente, ela é verdadeira, mas ela acontece no âmbito espiritual. Ela vai se apresentar nas emoções,
mas certamente não é aquilo que se vê muitas vezes. Ele já vem para o emocional já agindo de forma definida. Imaginem vocês que o espiritual age no emocional com uma força tão tamanha que ele leva uma pessoa a dar cabo da própria vida. Anula na consciência da pessoa um motivo qualquer que seja, por menor que seja, de se viver. Então, nós estamos falando sobre algo muito sério, e não é algo de agora, não, é algo construído a partir da existência do homem. E eu queria caminhar um pouco com vocês, e preciso da atenção de vocês. Ele começa dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, se alguém entrar por mim, ele é uma metáfora inclusivista. Jesus nos inclui, não é exclusivista, não é para alguns, é para todos. Não é exclusivo de alguns, não, todos. Ele é a porta. Se alguém, quem quer que seja, não é algo que vá se apontar com o dedo em riste para alguns e dizer: você não pode entrar, você não pode entrar. Todos podem entrar. Todos podem entrar. Porque Jesus inclui toda a humanidade. Ele não faz acepção de absolutamente ninguém. Não há como estar em Deus incluso no projeto dele, inserido no projeto dele. Não há como você ser inserido sem experimentar dele. Não há como estar em Cristo e estar fora do propósito dele. Então, ele nos alimenta para nos fortalecer. Uma pessoa bem alimentada resiste a determinadas bactérias. Ela adquire imunidade, resistência física. Uma vez nós lemos o pai da medicina que diz que nosso remédio é o nosso alimento. Hoje em dia, alimento não é muito remédio muito pelo contrário, é veneno. Mas Deus se propõe nos alimentar de Cristo. Ele é o nosso pão, Ele é o nosso alimento, Ele é a porta, Ele é o fortalecimento, Ele é o grande objetivo da vida do homem. Aí vem uma expressão já no versículo 10, que nós precisamos compreender para nos alimentarmos de Cristo, sem nos deixar ser roubados por Satanás. É a tríplice identidade de Satanás, que vai de encontro a três essências de Deus. Deus sopra no homem o fôlego da vida. Deus deu ao homem vida. Satanás tenta tirar a vida, roubar, furtar a vida. Satanás tenta tirá-la. Deus nos deu Cristo Jesus. João 3,16. Satanás tenta matar, enquanto Deus nos dá a vida. Ele faz isso pela implantação do pecado. Eu estou fazendo um resumão, para depois a gente sair entendendo cada item. Quando ele implanta o pecado, ele constrói derrota. Ou ele desconstrói aquilo que o pastor Lucas pregou no domingo passado. Ele desconstrói. Enquanto Jesus quer construir uma vida abundante, Satanás quer destruir. Satanás quer confundir. E ele o faz na área espiritual com um senso religioso. Ele apaga a importância de Deus, gerando ao homem um sentimento de missão cumprida com a religião. Quando alguém coloca para você algo a ser feito dentro da religião, e aquilo ali te supre a sua carência, a sua necessidade. Quando alguém fala: você
ora 10 Pai Nosso, você reza tantas Ave Maria, você faz isso, você sai a pé daqui para a Trindade, você carrega essa cruz, você faça alguma coisa para expurgar a sua culpa. Então isso não é um alimento espiritual. Isso aí é um paliativo. Isso aí é uma demonstração de força, de convencimento, que vocês vão entender mais na frente, não é projeto de Deus. Na alma, ele nos engoda com sentimentos como vaidade, soberba, orgulho, presunção, autossuficiência, e a gente pega isso e traz para o reino, onde ensimesmados se retroalimentam na alma, onde você pode demonstrar seu talento e ali você é alimentado da sua alma pela aquiescência ou pela recepção que as pessoas têm. Isso é alimento de alma, e muito dela é engodo, é engano. Na carne, os prazeres descompromissados. Quando falamos a respeito de drogas, bebidas, vícios, ilicitude e tantas outras coisas. Então, o que nós vemos, queridos, é que no passar dos anos, o homem tem sido manipulado por Satanás. A palavra de Deus fala: Deus é espírito e convém que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu queria caminhar nesses 3 segmentos da ação de Satanás para que vocês entendam melhor o que foi dito. Alguns ainda permanecem meio confusos com o que eu estou dizendo. Mas Satanás veio matar, furtar e destruir. Não necessariamente nessa ordem, mas eu vou falar dessa ordem. Ele veio matar. Deus criou em Adão o primeiro Cristo, homem feito à imagem e semelhança de Deus. Homem com atributo do relacionamento emocional com os seus iguais, que seriam posteriormente trazidos à existência pelo próprio Deus, com sentimentos, emoções, e o homem foi criado por Deus, um homem feito à imagem e semelhança de Deus. Sua alma expressava todo o amor e contentamento que Deus queria que houvesse. Felicidade completa. Um homem puro, um homem pleno, um homem sem defeito algum, porque foi feito por Deus. Satanás vem e planta nesse homem uma bactéria chamada pecado. Contamina. Isso dissemina na alma do homem com dúvidas, incertezas, desconfianças, despropósito, quando Satanás lança no ouvido da mulher o primeiro diálogo feito. Eu já preguei uma vez a respeito disso, mas é importante que você acompanhe esse raciocínio, porque ele vai te levar a um outro destino. Capítulo 2 de Gênesis, quem tem Bíblia pode consultá-la. Pode ser no iPad, pode ser no iPhone, pode ser a própria Bíblia em páginas mesmo. Lá no capítulo 3, verso 4, fala Deus se apresentando ao homem, dizendo-se ser o Senhor Deus, Elohim Adonai. Lá no verso 7, ele fala de novo, Senhor Deus. No verso 8, ele fala de novo, Senhor Deus, do capítulo 2. No verso 9, ele fala de novo, Elohim Adonai. No verso 15, ele fala de novo. No verso 16, podem consultar aí na Bíblia de vocês, ele fala novamente. No verso 18, fala novamente, Senhor Deus. No verso 19, fala novamente, Senhor Deus. No verso 21, fala novamente, Senhor Deus. No verso 22, fala novamente. A insistência de Deus se apresentar como Elohim Adonai, ela é gritante.
Num só capítulo, ele insiste 3, 6, 9, 12 vezes. Num só capítulo, ele repete o nome dele 12 vezes. Hoje é impróprio você falar seu nome num diálogo 2 vezes. É impróprio. Não cabe, numa conversa, num diálogo com alguém, durante 5 minutos, você falar, meu nome é Moisés Romero. Olha, não sei se você lembra, mas meu nome é Moisés Romero. Pois é, eu estava te dizendo que meu nome é Moisés Romero. Pois é, o fato é que meu nome é Moisés Romero. E você, não sei se você sabia, mas meu nome é Moisés Romero. Poxa, mas se eu gastar aí 2 minutos para ler esse capítulo, eu vou repetir o nome de Deus 12 vezes. Por que ele foi tão enfático, gente? Tudo tem um porquê. Por que Deus foi tão enfático? Por que ele insistiu tanto em dizer, meu nome é Elohim Adonai? Não é Adonai, não é Elohim, é Elohim Adonai. Não é Deus, não é Senhor, é Senhor Deus. Uma composição. Soberania em poder e autoridade. Olha, eu sou soberano em poder e em autoridade. Porque esse é o grande problema da humanidade hoje. Poder sem autoridade. Poder sem autoridade é despotismo. Se torna impositivo, controlador, déspota. Pela imposição, pela força impositiva, pelo detentor desse poder que se torna um algoz para quem quer que seja. Então, se Deus se apresentasse apenas como Deus, ele retiraria do nome dele o senhorio dele. Deus insistiu em dizer, eu tenho poder, mas eu sou o Senhor. O senhorio de Deus faz toda a diferença. Quando Satanás entra no diálogo com a mulher, olha, algo terrível aqui, no capítulo 3, no verso 1, Satanás diz à mulher, é assim que Deus disse. Olha aí, capítulo 3, versículo 1. É assim que Deus disse, é assim que Adonai disse. Ele não insere o senhorio de Deus. Ele tira, ele furta o significado do senhorio de Deus. Hoje todo mundo acredita em Deus, queridos. Nós não temos problema, nós vivemos num país cristão. Qualquer pessoa, pode passar alguém pela rua aí, ele pode estar bêbado, ele pode estar drogado, ele está com um revólver na mão para assaltar. Você pergunta para ele assim, você crê em Deus? Eu creio. Você ama Deus? Amo. Revólver na mão. Ele vai dizer, amo, creio. Ele crê em quê em Deus? Ele crê no poderio de Deus. Ele crê que treme. As pessoas creem num Deus poderoso, mas poucos creem num Senhor de sua vida. Poucos deixam Deus se assenhorar de sua vida, tomar conta de si mesmo. Pouquíssimas pessoas deixam isso. As pessoas creem no poder de Deus, mas não creem que Deus é Senhor de sua vida. Olha como é perigoso estabelecer um contato com o inimigo. Primeiro, ele é um psicólogo milenar, conhece todo o comportamento humano. Toda a reação humana Satanás conhece. Imagine vocês, desde Alexandre o Grande, desde Adão e Eva, ele conhece o comportamento humano. Alguns psicólogos falam que o corpo fala, né? Quando você está conversando com alguém e que você dá uma olhadinha, você tira o olho da pessoa e dá uma olhada, dá uma esquivada de olhos, eles garantem que aquele momento é o momento que você está formalizando uma mentira. Quando você não consegue olhar nos olhos de alguém, você não está sendo verdadeiro nos fatos. E esse comportamento humano, quando você mexe com a mão,
quando você fica nervoso, então o corpo fala sem que você perceba. Agora, se psicólogos entendem isso, imagina você se Satanás não vai entender. Alguém pergunta, Satanás pode ler pensamento, pastor? São correntes elétricas. Ele não pode ler pensamentos, mas ele deduz muito bem o que você está pensando. Pela sua reação, pelas suas atitudes. Ele manipula, ele é engenhoso, ele conduz. A mulher achava que estava apenas conversando com Satanás. Ela nem conhecia o inimigo. Deus já havia dito para o homem assim, você vai produzir e vigiar. E o homem pensou, produzir, eu sei o que é produzir. Produzir é plantar, produzir é poder colher, produzir estabelecer um período de plantio. O homem sabia, mas proteger, pitoros, proteger, o que é proteger? Proteger de quem? Porque Satanás não havia ainda esse manifesto. Ele não havia ainda estabelecido um diálogo com o homem. Mas ali a mulher achava que estava conversando com a serpente. E diz o versículo 3 do capítulo 3, respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim, moço. Viu, moço? Viu, dona serpente? Do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer sim. Nós podemos comer, Deus falou que nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Lê aí, você vai ver. Deus insistiu com eles. Eu não sou Deus, eu sou o Senhor Deus. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai. 12 vezes. Satanás lança uma pequena sugestão, uma única vez, e cola. Ela foi enganada. Satanás vem para matar. Aqui, o homem foi morto. O homem não foi morto quando comeu do fruto. Ele foi morto já aqui. Ele caiu no engodo. Ele relativizou algo que era absoluto. 12 é número de governo. Algo que deveria governar a mente do homem, a vida do homem, que é um Deus Senhor. Um Deus que se assenhora da vida do homem. Por isso, Jesus Cristo estabelece tantas vezes, dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, Senhor, porque Ele vem restabelecer o princípio tirado do homem. Quem está entendendo, diga amém. Foi aí que se estabeleceu a morte. Não tem nada a ver com fruto, se é maçã, se é jaca, se ele é o quê. Tem nada a ver com isso, não, queridos. Tem a ver com a quebra do propósito. A mulher, antes mesmo de comer, já estava morta. Porque ela foi engodada. Ela foi enganada. E estabeleceu um diálogo com o inimigo. Ela havia aceito essa relativização de um Deus que era completo quando era Senhor Deus. Mas agora, Deus era apenas Deus. E é isso que aflige todas as gerações posteriores a ela e alcança os dias de hoje. Um Deus poderoso, mas que não é Senhor das vidas. Não é Senhor das vidas. O senhorio de Deus foi abandonado pelo homem e só retorna no último Adão, Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo é o Senhor, devolve ao homem a condição de vida eterna. A morte foi plantada pelo pecado. Jesus vem devolver a vida eterna para o homem pelo seu sacrifício na cruz do Calvário.
houve um desvio de essência, foi plantado nas matrizes humanas, Adão e Eva, a morte. Deveria vir um último Adão que não trouxesse a semente adâmica, que não trouxesse essa semente do engodo, do engano de Satanás. Por isso, o cuidado de Deus em pegar dele próprio e fecundar uma mulher chamada Maria. E Deus traz a semente dele próprio, para que não fosse contaminada pela semente adâmica. Porque todos que nascessem após aquela semente, todos que viessem, conforme diz João, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. No nome de quem? Senhor Jesus. Então, a partir de Cristo Jesus, não é mérito dos descendentes, em nós não há meritocracia alguma, não há mérito nenhum. O mérito está todo em Cristo Jesus. Ele tem todo o mérito, carrega a gênese humana dentro de si, para iniciar um novo processo de descendência, um processo incorruptível. Porque ele é uma semente que não se corrompe nunca. Uma matriz limpa, uma matriz livre de qualquer conceito satânico. Pureza espiritual. Aí vem a expressão, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é vida eterna. Então, se Satanás veio para matar, Cristo veio para vivificar. Amém, queridos? Nós somos vivificados em Cristo. Nós somos privilegiados, porque aquele que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reparem, Senhor e Salvador, Senhor, 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 é o que foi roubado do homem. Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus como teu, fale com convicção, como teu, Senhor. Com convicção, como teu, Senhor. Não é como teu Salvador. Quem salva não é Jesus Cristo, Salvador. Quem salva é Jesus Cristo, Senhor. É o senhorio dele que te salva. Porque é no senhorio dele que você assume a descendência espiritual em Cristo Jesus. Quantos entenderam, digam amém. Quem entendeu e pode glorificar a Deus com a salva de palmas, faça isso. Mas com força, se é para Deus. O último Adão, Jesus, ele vem como espírito vivificante. O que isso quer dizer? Ele anula a morte que Satanás veio impor ao homem. Segunda expressão de Satanás, roubar. Satanás veio para matar, roubar, não é essa a ordem, mas eu estou digitando assim, estou falando assim para ficar mais fácil para vocês. Ele veio roubar. Bem, tem 3 expressões na Bíblia sobre roubar. Eu quero caminhar por elas, para vocês entenderem em qual Satanás se inclui. 1 Coríntios 6,10 fala, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, homoafetividade, nem os sodomitas, homoafetividade, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Ora, o que há de diferente aqui? Aqui ele fala que nem os ladrões e nem os roubadores. Espera aí, ladrão e roubador não é a mesma coisa? Não. Aqui Paulo fala de roubo sob 2 aspectos diferentes.
os que roubam para usufruir e os que roubam para negociar. Era essa a realidade de Corinto na época. Havia nessa cidade de Corinto um tremendo desafio do evangelho, já por se tratar de um grande centro cosmopolita de comércio do mundo antigo. E por ser reconhecido por libertinagens, desregramentos, ali começou a surgir entre os crentes graves erros de doutrinas e de conduta moral. A primeira carta aos Coríntios destina-se apenas para isso, para corrigir esses erros. E é isso que o apóstolo Paulo fala, quando fala de roubadores, ele usa a expressão kleptes. Quando ele fala de roubador, no grego é kleptes. O que é kleptes? Aquele que tira sob forte ameaça objetos de alguém, mas para uso e benefício próprio. Alguns haviam se convertido ao evangelho e eram ladrões perigosos, mas eles resolveram não causar dano mais à segurança das pessoas, nem tirar mais vidas. Então, eles deixaram de roubar para negociar. Eles apenas roubavam para ter. São os cleptes. Dentro da igreja, gente que apenas roubava. Roubava para ter. O que é mais pecado? Roubar um clipe ou roubar um elefante? O que é mais pecado? Roubar um clipe ou um elefante? É a mesma coisa, roubar. Então, sabe esses pequenos furtos que os cleptas cristãos fazem? Lá no serviço, que rouba uns clipezinhos, umas liguinhas, uns papeizinhos do escritório, rouba um grampeadorzinho, ninguém vai sentir falta do grampeadorzinho, aí rouba uma resma de papel, aí rouba um pouquinho se ela é doméstica, rouba da casa onde ela trabalha lá um pouquinho de açúcar, um pouquinho sei lá, de café, um pouquinho de arroz, e rouba um pouquinho. Isso não faz mal para ninguém, porque eu estou apenas roubando um pouquinho, não estou empobrecendo ninguém, estou apenas me valendo da posição que eu tenho para retirar alguma coisinha para mim. Cleptes. Cleptes. Seria a melhor aplicação de Malaquias, os que retêm de outrem. Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus? Cleptes. Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, que é macer, no hebraico, e na bicurá, que são as primícias. Então, na realidade, estamos falando de dois tributos aqui. Roubar, porque ninguém rouba naquilo que é voluntário. Já temos explicado isso para a igreja. Não são ofertas, porque oferta é voluntário. Ninguém pode ser acusado de estar roubando Deus naquilo que é voluntário. Se é voluntário, se eu não quero dar, eu não quero dar, eu não estou roubando ninguém. Então, quando a Bíblia fala em dízimos e ofertas, ela fala em dízimos, na realidade, e primícias. Porque é isso que o texto, no original, fala. São macer e bicurá. Então, ambos tributos de fidelidade e honra. Então, se são tributos, são devidos. Se não são dados, nos tornamos roubadores. Está lá em Êxodo 23:19. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Êxodo 23:19. Provérbios 3:9 e 10 fala, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Atualmente, como nós já sabemos, nós não estamos mais debaixo das leis cerimoniais do Antigo Testamento. Nós não observamos mais estas festas, nem as ordenanças sobre primícias descritas nessas leis. Porém, o sentido, queridos, é dar o nosso melhor a Deus, preservado
preservando nele, preservando nesse ato de dar, essa característica de uma obrigação. Mateus 6,33 fala: buscai, pois, em primeiro lugar, na primícia, o reino de Deus e a sua justiça. O apóstolo Paulo observava em tudo as primícias. Repare o que ele fala em Romanos 16,5. Ele fala: aquele que creu primeiro, a minha primícia na fé. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícia da Ásia para Cristo. Ele converteu lá um zoinho puxado. Ele falou: opa, esse aqui é a minha primícia. Esse Epêneto aqui é minha primícia para Deus. Interessante isso, né? A primeira bênção ele reserva para Deus. Romanos 8,23, ele fala: a primeira bênção que Deus dá aos seus fiéis, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Interessante. A mensagem aqui é que nós não devemos reter aquilo que pertence a Deus. Só isso. Honra e fidelidade pertencem a Deus. Então, cuidado com os pequenos furtos. Quando Paulo fala de ladrões, roubadores é uma coisa, agora ladrões, ele fala de árpax, que são bandidos profissionais que roubam para vantagens pecuniárias, para vender, e que são reconhecidamente marginais sociais. Em nosso texto básico, não é nem cleptes e nem árpax que Satanás se apresenta. Ele se apresenta como furtador, que é um atributo não somente do ladrão ou roubador, mas do dissimulador. Então, ele vem com engenhosidade. É um desdobramento de maldade, de malícia. Então, Satanás não rouba, ele furta. Vão reparando que é profundo o que é dito aqui do que Satanás faz. É profundo. Ele vem retirar da gente. Ele retira de você e deixa no lugar uma impressão. Ele tira de você e você não sabe disso. Olha aqui para mim, ó. Você tem sido furtado por Satanás. Quando Deus vem na viração do dia conversar com Adão, não é para cobrar de Adão, não. Não, Deus não veio falar: agora eu pego Adão, agora eu vou pegar Adão. Não, todo dia ele vinha conversar com Adão. E Deus não fala para Adão: Adão, você está nu, Adão. Não, quem percebe que estava nu é o próprio Adão, que percebe que estava descoberto pela proteção divina, que é a obediência. Adão se percebe roubado. E sabe o que Adão faz? Foi Satanás, Senhor. É isso? Não, ele fala: foi a mulher que tu me deste. Ele nem percebeu que havia sido roubado. Roubado da vida eterna. Ele não percebeu que havia sido roubado da vida eterna por Satanás. Ele achou que tinha sido a mulher. E pior que isso, ainda culpou Deus que deu a mulher para ele. Repara o que Satanás fez. Satanás tirou do homem a vida eterna e deixou uma impressão positiva no lugar. É isso que ele faz hoje em dia na sua vida. Você tem sido furtado por Satanás. Sabe aquele sonho que você tinha, profissional, e que você desistiu dele? Satanás te furtou ele. Sabe aquele projeto de vida que você tinha e que você frustrou ele? Satanás te roubou ele, te furtou ele. Sabe tudo que você conquistou e que foi embora às vezes por uma má impressão, foi embora às vezes por uma palavra impensada, dita antes da hora, foi embora às vezes por você ter sido mal interpretado mesmo, por pessoas que você amava. São pequenos furtos de Satanás,
que você vai vivendo a vida e você nunca percebeu que foi ele. Nós somos furtados dioturnamente por Satanás. Nós somos furtados todo momento por Satanás. Somos engodados e enganados por ele todo momento. Você coloca a culpa em todos à sua volta. Até se martiriza achando que você é o culpado. Ele mantém em você uma sensação da culpa, a impressão da culpa. Cadê, Mateus, aquela tampinha, hein, Mateus? Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Tá com a tampinha aí, Gabriel? Ah, não, tá não? Acha uma para mim então, Gabriel, vai lá. Acha uma para mim, Gabriel, então. Tem não. Acha uma lá atrás para mim, vai lá. Está aí? Isso. Então, vamos testar isso aqui. Vem cá, Moisés. Vem cá, Moisés. Isso. Vem cá, Moisés. Sobe aqui. Vou fazer uma experiência com você. Seu filho veio ontem aqui na Rede Jovens? Veio não? Uma pena, hein? Precisava de uma tampinha dessa, porque ela cria um vácuo quando colocada numa superfície. E ela é segura pela superfície. Então, eu quero causar uma impressão em você. Quando eu falar para você assim, ora, a oração sua é balançar a cabeça assim, tá bom? Quando eu falar para você, jejua, você vai dar um pulinho assim. É porque eu vou colocar isso na sua testa, que a sua testa está um pouquinho suada e ela tem uma parte lisa. E ele vai grudar na tua testa. Não enxuga não, senão não gruda. Bota a mão para trás aqui um pouquinho. Agora você vai me prometer uma coisa, vai fechar seus olhos e não vai abrir os olhos, ok? Só repete de novo, como é que é? Você vai fechar seus olhos e não vai abrir seus olhos. Certo. Por enquanto é só isso. Quando eu falar ora, você vai balançar a cabeça para derrubar ela. Certo. Certo? Pela oração. Certo. Ela vai simbolizar o pecado na sua consciência. Entendi. Isso aqui é um pecado. Aí eu vou colocar na sua consciência, na sua cabeça, o pecado. Ela vai grudar na tua testa e você vai tentar derrubar ela pela oração ou pelo jejum. Tá bom? Ok. Quando ela fecha seus olhos, não abre, não. Vou achar uma superfície aqui. Espera aí. Ah, ficou. Beleza. Não abre os olhos, não, tá? Ok. Então, o pecado está aí em você. Ele está na sua testa. Tira pela oração, vai lá. Ora. Tira. Tira, vai lá. Não saiu, não. Vai lá, tira. Jejua agora, vai lá. Vai, tira. Tira. Ora. Jejua. Jejua, então. Jejua mais, vai lá. Tira, rapaz. Não é possível, você não consegue tirar isso daí. Tira, vai lá. Tira. Sai não? Vai lá, rapaz. Tenta então, pula. Vai lá, pula de novo, vai lá. Jejua, isso. Agora tira. Mas não é possível. Tira, vai, tenta. Sai não? Consegue sair não? Não bota a mão, não. Você tem que tirar jejuando e orando. Vai lá. Pula então, faz os dois agora ao mesmo tempo. Vai lá. Jejua e isso. Vai cair e não vai tirar. Amados, é isso que Satanás faz com a gente. Olha para mim. Isso é apenas uma impressão. Passa a mão na tua testa. Eu sei cantar. Não está aí. Vai lá. Nós ficamos com a impressão. É isso que Satanás faz na nossa vida. Ele causa uma impressão em você. E quando você se apercebe, obrigado, viu, Moisés? Quando você se apercebe, você já foi furtado de sonhos, de projetos, de vida, de amores, de considerações, de oportunidades. Então, quando Satanás fala que ele veio para matar, que ele veio para furtar, você
não tenha morte, você tem Cristo Jesus no teu coração, mas você ainda é furtado. O que nós precisamos para não sermos furtados por Satanás? O que nós necessitamos? Porque a primeira coisa que nós fazemos é tentar achar um culpado da nossa desobediência, do nosso desvio. Agora, a palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E fala que a sabedoria nos protege de Satanás. Agora, o que é a sabedoria de Deus para nós? A sabedoria de Deus é a tua experiência com Deus, é o teu experimento com Deus. Quando você experimenta Deus, você se torna alguém sábio em Deus, porque a sabedoria não é tua, é dele. O homem não tem sabedoria alguma para lutar contra Satanás. Não existe nada nesse mundo que te tire das garras de Satanás, a não ser o sangue de Cristo Jesus. A única forma de você ser livre dos pequenos furtos de Satanás é com a sabedoria de Deus, é com o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor é a permanência do senhorio de Deus na sua vida. Quando Jesus é Senhor da sua vida, Ele é a Senhora da sua vida, você é alguém sábio e livre dos furtos de Satanás. Então, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que é o princípio do saber, essa expressão é a expressão que nos livra do engano, do engodo, do furto de Satanás, da falta da consciência dele, da acusação dele. Amados, nós vivemos 10, 15% de toda a felicidade que Deus reservou para nós. Nós jogamos no lixo 85% da felicidade que Deus reservou para nós. Nós jogamos no lixo porque somos furtados por Satanás dela. Sabe a felicidade que você tinha, você que tem 40 anos, 50 anos, você que tem 60 anos, você tem 30 anos, sabe a felicidade que Deus tinha reservado para você até essa idade? Você foi furtado dela. Satanás levou consigo, levou para ele. Satanás tirou de você. Uma vez eu falei uma frase aqui que algumas pessoas vieram depois comentar comigo, que existem pessoas que ficam mais incomodadas com o seu sucesso que com o fracasso delas. Uma dessas é Satanás. A principal delas é Satanás. Satanás conhece o destino dele, ele sabe da destruição dele. Mas você sabe qual é a gana dele? É levar para a destruição o maior número de homens possível. Porque ele sabe o preço que custa uma vida. Ele sabe o preço que custa você. Ele sabe o preço que Deus pagou por você. Deus pagou a vida do próprio Filho por você. Ele quer que doe em Deus a destruição humana. É a forma dele se vingar de Deus. Porque ele não deixa de reconhecer o poderio de Deus. Ele sabe o poder que Deus tem. Ele só não reconhece o senhorio de Deus. Deus não é senhor de Satanás. Deus é Deus sobre todo homem, sobre todo anjo, sobre todo demônio. Deus é Deus. Em poder e glória e majestade e autoridade. Mas senhorio é diferente. Senhorio é uma entrega. Senhorio é uma aquiescência. Senhorio é o privilégio, é o prazer de fazer Deus Senhor da sua vida.
Essa é a sabedoria que te livra do furto de Satanás. Esse é o princípio, é o temor ao Senhor. É isso que nos livra dos pequenos furtos cotidianos, dioturnos de Satanás. É isso que faz a sua vida se tornar uma vida perene, uma vida cheia, uma vida de graça, de misericórdia, de amor, de proteção, de abundante vida. E quando ele fala, eu dou vida e a dou em abundância, ele quer dizer sobre isso, aquela vida que não é roubada, não é mesquinha, não é retida, não é desviada, não tem comportamento algum que comprometa ela. Essa vida é a vida protegida por Deus, é a vida do homem que é temente a Deus, do homem que tem o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então entendam, queridos, não é somente não morrer, mas é também não ser roubado por Satanás, roubado da esperança, roubado da felicidade, roubado dos sonhos. Tantas coisas que somos furtados, roubados dia após dia pelo inimigo, por não termos o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Por pegarmos as rédeas da nossa própria vida e acharmos que nós podemos conduzi-la. Querido, tem 4 autoridades no mundo espiritual. Autoridade emanada, Deus. Autoridade conquistada, Jesus. Autoridade delegada, a igreja, outorgada à igreja, em nome de Jesus. E autoridade usurpada, Satanás. Ele tem autoridade. Qual é a autoridade dele? A que ele usurpa, furta, rouba de você. Quando você não está exercendo a autoridade que lhe foi constituída pelo nome de Jesus, você estará sendo roubado por Satanás. Então ele vem matar, ele vem furtar e, por último, destruir. E nós podemos substituir a palavra destruir por desconstruir, retirar a essência, desorganizar, gerar o caos, a desordem, implantar desconfiança, implantar insegurança, implantar instabilidade emocional, implantar medo, incertezas, decepção, ressentimento. Ele fala para a mulher, é assim que Deus disse. E deve ter feito uma expressão de desconfiança, de desconforto, de desacordo. Ué, meu irmão, é assim que o pastor disse? O pastor falou assim? O pastor falou isso? Amados, o que é isso? Desacordo, incerteza, insegurança, instabilidade, desconfiança, desconstrução, destruição. Satanás veio para fazer isso. Foi isso que ele fez no coração do homem. Gerou no coração do homem uma desconstrução do que Deus havia dito. Tudo que nós vemos hoje à nossa volta é desconstrução. A igreja que foi deixada para ser um esteio da moralidade, da ética, dos bons costumes, da fé, da voz, do clamor no deserto. Essa igreja, amados, virou show. Virou show da fé. Entretenimento puro. Concorrendo com os shows da Broadway. Artistas vindo se apresentar, cobrando cachês altíssimos. Produção de talentos. Perfis cinematográficos. Teve aí um encontro de mulheres, está em Goiânia, diz que
cada pregador era produzida com roupas da moda, roupas e penteados, e elas vinham, daqui a pouco ela entrava e aparecia meia hora depois com outra roupa, outro penteado, e coisa linda, maravilhosa, maravilhosa, mas é show, entretenimento. E é esse o projeto de Deus para a igreja? É esse o projeto de Deus para o mundo? Falta evangelho no mundo evangélico. Falta pão na casa do pão. Isso é desconstrução. Falta transformação. Falta restauração. Falta cura. Falta arrependimento. Falta salvação. Quando Satanás fala que veio destruir, ele não vai jogar uma bomba aqui dentro, não. Não. Ele só vai relativizar algumas verdades. Ele só vai inserir alguns costumes. Ele só vai desconstruir algumas formas de adoração que devem modificar, devem modernizar. Satanás veio para matar, furtar e destruir valores, destruir aquilo que está totalmente construído em Cristo Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é uma construção. É uma construção. Você não pode ser desconstruído, você precisa ser construído. Vamos ficar de pé? Sempre quero estar em tua casa, minha família. Shalom, shalom.